Providing interpretation services for this meeting in Spanish, Portuguese, Chinese, Vietnamese, and Haitian Creole, as well as English and American Sign Language. Whether you are here or on Zoom, you will have access to the interpretation service provided today. If you are here in the room, you can access interpretation by using a receiver and headphone set available at the table on the other side of the room to my right, where our staff sighting team is located. Spanish is channel 1 on the receiver. Portuguese is channel 2. Chinese is channel 3. Vietnamese channel 4. And Haitian Creole channel 5. For those on Zoom, in just a moment, we will activate the interpretation, and you will see a globe icon at the bottom of the screen that says interpretation. Click that and then make your language selection. So we are now ready to do just that. Give me one moment. And we should now have simultaneous interpretation available. So we're good to go. Okay. Again, welcome everyone. This is a hybrid meeting of the Energy Facilities Siting Board taking place at the offices of the Department of Public Utilities. Essa é uma in South reunião Station, conjunta. Boston, and on Zoom. This hybrid meeting format is essa- intended to allow everyone essa to see and hear all reunião speakers, híbrida whether here or Zoom. permite que With me todos today are the members of the escutem Siting Board, pelo Chairman Zoom ou Nordstrom from the Department of Public Utilities, presencialmente. Chair Comigo eu Fraser, tenho o Commissioner presidente Fraser from the Department of Nordstrom, Public do Utilities, Departamento de Elizabeth Serviço Mahoney, Público, Commissioner of the Department of Energy Resources, comissário Bonnie Fraser, Heupel, do Commissioner Departamento of the de Department of Environmental Protection. Serviços I Públicos, think Elizabeth Doug is, Mahoney, Doug is here. Doug Bonnie Boudreaux, Director Heupel, of Permanent Doug Regulatory Gutcher, Office, and designee for the Interim Secretary Ashley Stoba of the Executive Office of Economic Development, and Joe Bonifilio, the e public Joe member, Barafilho, online. membro público, que está online. Andy Green, Director of the Siting Board, Andy is Green, here diretor with do the board Conselho and will be de serving as the Organização, Zoom meeting está aqui host. com o Conselho e I'd like atuará to como welcome anfitrião da reunião everyone do to Zoom. this board Gostaria de hearing, dar as boas-vindas a todos nessa audiência do Conselho and it is EFSB e 19-06A, FSB 19 DPU 06A barra 19-142A, DPU DPU 19.142A barra and DPU DPU 19 23-22, known as the 143A e Medcape DPU 2322, Reliability conhecido Project. como a Criação do Projeto de Eversource seeks approval Confiabilidade from de the Energy BT. Facility Siting Board to Estamos modify aqui de manhã electric porque infrastructure located in Bourne, a Sandwich, Eversource busca and Barnstable, aprovação do Conselho de Massachusetts. Organização e The Instalações project changes para infraestrutura proposed would allow the elétrica em previously Bourne, Sandwich, approved Barnstable, Mid-Cape Massachusetts. Reliability Instalações Project que possam between o projeto Bourne and permitir a Barnstable, operação de uma linha de excuse transmissão me, previamente aprovado, to conhecido como operate at projeto 345 kV instead of 115 e kV. Bourne Best, que foi Proposed aprovado para project includes provar three a key 15 components. Operating the kV existing e line operar between 345 kV. O projeto Bourne and Barnstable inclui at 3 345, componentes expanding principais: the operar a Eversource intercanelia West entre Barnstable substation for the Bourne e higher Barnstable voltage 345, 345 kV incluindo a subestação de operations, West Barnstable de propriedade da and Eversource, constructing a new 345 e kV switching construir station uma in nova Bourne. estação de computação de Eversource also has requested 345 zoning kV relief em for Bourne. construction and A operation Eversource of the também expansion solicitou a of the isenção de West zoneamento Barnstable relacionada substation. à construção e Purpose of operação da today's meeting estação de is to substituição listen de to comments, West Barnstable. deliberate, and vote on whether to approve with conditions, or reject the tentative A decision propósito issued da by the reunião Siting de Board hoje é staff on tentar July 11th. votar The Siting Board e provided para notice of aprovar today's ou meeting to the aprovar following condições ou entities: rejeitar the a services for this decisão proceeding, state da legislative equipe members de from the 11 de project julho. area, and community-based organizations in the project area. The notice was also posted on the Siting Board's A website and the notificação company's foi website. postada no In site addition, notice of this do board meeting was Conselho. provided under the Massachusetts Open Meeting Law. This Essa, notice and the tentative decision were provided in English and o Portuguese. aviso e a This decisão meeting is being tentativa foram recorded and will be available on the fornecidas em Siting inglês e Board's português. YouTube Essa reunião channel. está sendo gravada e será For our disponível no remote canal do attendees, if Conselho you're having difficulty with de Zoom, Localização please no call or YouTube. text Para 857-200-0065. nossos participantes remotos que tiverem alguma dificuldade com Zoom, Assistance at liguem any ou enviem time. mensagem A de texto stenographer is para present today to 857 transcribe everything said to make 000065. an official record O of the estereógrafo meeting. estará presente Everyone hoje should para speak transmitir tudo slowly que and for clearly dito, and allow the a fim prior de speaker registrar finish oficialmente a speaking reunião. before Todos he devem begins falar speaking. lento These e claramente, procedures will help permitindo que ensure o an orador accurate transcript. superior termine antes de The começar a sequence of falar. the board meeting Esse today is procedimento as de reunião follows.
fizeram siting board garantir uma presiding gestão officer will partida. make a presentation, A followed by sequência comments from Eversource and the parties in the proceeding. é, Next, we'll é listen o to comments from seguinte: public officials, and finally, we o will oficial listen to presidente vai public fazer uma commenters. The apresentação, board will then depois begin its comentários deliberations on the tentative dos decision, partidos consider presentes. possible amendments to the tentative decision, and finally, vote O on the conselho tentative vai decision. We are considerar, now ready vai to começar suas begin the decisões. substantive Estamos portion of agora, this meeting. estamos agora prontos para começar a porção Mr. Sharkey, substantiva would you dessa like to reunião. start us off? Então, Charles, você gostaria de iniciar? Can everyone hear me? Todos conseguem me ouvir? Good morning, Secretary Tepper and members Bom of the dia, Siting Board. secretário Tepper My e name is membros Donna do Sharkey. Conselho I'm de the Zoneamento. Meu presiding nome é officer Donna on this Sharkey. matter. Eu sou I'm here to a oficial present the presidente staff's tentative nesse decision tópico. and proposed Estou amendment aqui sheet para and to apresentar answer a any decisão questions you may tentativa have da regarding this equipe proceeding. na folha To de give you some history amenda regarding de the proposta proposed e project change responder qualquer perguntas que tentative vocês tenham decision sobre esse before you procedimento. today. Para In te dar um histórico 2019, sobre a Eversource proposta proposed the de construction of a projeto de 12.5-mile, mudança, em 2019, a 115 kV Eversource transmission line propôs along an para a construção existing de right-of-way to address uma reliability linha de needs on Cape transmissão Cod. de 12 milhas e The meia de siting board 115 docketed that kilovolts. petition as É, ASB 19-06, o DPU 19-142, Conselho recebeu essa and petição como FSB 19/06, During the course of the DPU board's review, 19/142 e Eversource requested that the siting 19/143. board Durante o approve a curso da variation revisão do of the Conselho, a 115 Eversource kV pediu que project o as a Conselho de Zoneamento 345 aprovasse uma kV variação cable do line to 115 kV, facilitate the como eventual uma interconnection linha of the de New England Wind, 3,45 otherwise known kV, as para Park facilitar City a Wind interconexão offshore wind project. do projeto eólico 345 kV New capable England. line would follow the A, same right-of-way as the project, but use a linha slightly de taller structures 345 with some modification kV on the ia placement seguir of o these mesmo structures within sentido do the projeto, mas existing com right-of-way. estruturas um pouco mais altas The para company modificações. asserted A companhia assegurou that as construction would follow the same route que, as the conforme a 115 construção kV seguiria line a mesma project rota do initially que o proposed, projeto the impacts of inicial the proposto 345 de kV 115 project kW, o impacto would be do comparable projeto and de argued that the 355 opportunity to kV build the seria line comparável as a e argumentaram 345 que a kV oportunidade para capable construir a project linha would como minimize the potential um projeto capaz de inefficiencies associated with 345 constructing a kV 115 kV iria facility minimizar as only to ineficiências be associadas replaced a with a 345 construir kV uma facility to instalação de interconnect the offshore 115 wind projects that were kV planned to be apenas built. para ser substituída In com uma March instalação de 2022, 345 Park kV City Wind, a para subsidiary interconectar of os Avangrid, projetos entered into an eólicos agreement with que Eversource estavam em to planejamento para a compensate construção. Eversource Em for março all de incremental 2022, costs to make the Park City project Wind, o a subsidiário da 345 kV Avangrid, capable entrou line. em um This acordo com a Eversource 2022 para agreement compensar a has been Eversource replaced sobre by todos os an custos amended transmission support incrementais agreement approved do by the projeto. Federal Energy Regulatory Commission in July Isso foi 2024. aprovado pela The amended transmission support Comissão agreement Regulatória de defines Energia the Federal obligations em of julho de Eversource 2024. and Park City Wind O to provide acordo de regional transmissão transmission define as interconnection obrigações support da for the Park Eversource City Wind project, now called New England Wind One, para including Park fornecer City Wind's apoio financial de transmissão obligation to pay for the upgrade. interconexão para projetos de Park City On Wind, December agora chamados 22nd, de New England Wind 2022, One, the board incluindo approved the project to a be obrigação built as a financeira do Park City Wind. 345 kV Em capable 22 de project, dezembro de while 2022, o requiring Conselho Eversource to aprovou o return projeto with a ser filing construído for como board projeto review to operate de the line 345 at kV, 375 kV, ah, at 345 kV, pedindo with e proposals necessitando a for the Eversource para additional retornar com facility upgrades uma necessary inscrição at the para o existing acabamento Warren and West para o Barnstable Conselho revisar e stations. operar a linha. For the 345 kV transmission project to Para become projetos de fully transmissão operational de linha, as a ali regional transmission 345 interconnection, kV, para the ficar capacity to operacional, interconnect Park completamente City Wind. operacional, The com tentative a decision before you capacidade today para addresses the conectar a cost, Park City Wind. A reliability, and decisão environmental expectativa impacts de of the hoje additional aborda os interconnection custos, infrastructure confiabilidade e necessary to impactos operate the line ambientais at sobre a 345 kV, infraestrutura de interconnect interconexão Park City adicional Wind
necessária para and operar a zoning linha a exemptions 355 requested by kV Eversource from the zoning e ordinance das of the town isenções of de Barnstable zoneamento required to construct and requeridas pela operate the planned Eversource para interconnection. as ordens de zoneamento da The company cidade de filed two Barnstable. separate project change requests A on February empresa 28th, 2023. mandou One to the dois siting board projetos indicating pedidos that de operation of the new line at alteração separados 345 pelo projeto em kV is 28 now de warranted, fevereiro and the de other to the 2023. Department Um of para Public Utilities requesting zoning o selecionamento, indicando que a operação da nova linha for de the 95 company's está proposed changes to agora the West pronta e que Barnstable a substation. outra para o Project departamento change de linhas filing and the zoning petition were isenções consolidated de for zoneamento. review and adjudication A by the empresa siting board as propôs one proceeding. mudanças na subestação de West The Barnstable. proposed project O change projeto includes mudou operating and o interconnecting the zoneamento, line o between Bourne arquivamento and e a Barnstable petição de at zoneamento. 345 kV, expanding the West Barnstable substation for 345 kV operation, and constructing a new 345 kV switching Expandiu station in Bourne. a subestação de West Barnstable para uma pressão de Eversource 345 filed the kV project change e construiu a because construção de uma the siting nova board had estação approved em parts Bourne of de the Boone 355. project. Eversource Completion of the pediu a system mudança do impact projeto study porque o for Park City Conselho Wind de by Zoneamento tinha ISO New aprovado o England projeto was complete, de eólico de and Park City commercial agreements e, between Eversource and Park City Wind, e including the os amended acordos and comerciais restated entre Eversource e Park settlement City Wind transmission support incluíam agreement executed on May o, 10th, 2024, o acordo de approved by apoio the executado em Federal 10 de Energy maio de Regulatory 2024 e Commission aprovado on July 2024 had been pela completed. Comissão Regulatória de Energia Under the Federal em julho de TSA, 2024, Park City isso Wind will tudo fund the entire completa. cost of the Sobre o project change. TSA, o Park City As a Wind vai regional financiar transmission o owner, custo Eversource completo is da obligated to mudança do provide projeto. transmission services Como upon donos request, regionais, subject a to both Eversource FERC precisa regulation permitir a and ISO transmissão New England de oversight. serviços sob pedido e de acordo com as We regulações received do two petitions to FRC intervene in the original e a New proceeding from England Park City Oversight. Wind and South Recebemos Coast Wind. duas novas petições para Both intervir no interveners projeto expressed original support for the Park City original Wind e project South Coast as an Wind. important Os opportunity dois to promote interventores interconnection to the expressaram regional apoio grid para o apoio for original offshore wind como uma projects importante located in the waters off oportunidade Cape para Cod. promover a interconexão Both da parties quadra retain their regional status as para interveners in the projetos project eólicos change proceeding. localizados nas In this águas de project Cape change Cod. proceeding, two Bourne residents Nesse appearing pro se projeto, were os granted residentes intervention in light of the foram, proximity of their foram residences to the new dados de Bourne intervenção, station. dado a proximidade In residências addition, na the nova town of estação. Barnstable Além petitioned disso, for a and was cidade de granted Barnstable intervention in the peticionou para project change proceeding. por The town was an intervenção actor nas mudanças intervener in do the procedimento do proceeding. projeto. Both A cidade Eversource foi o and the ator town interventor filed no comments on the procedimento. tentative decision. Eversource e a cidade To address Barnstable's para concerns abordar in as its preocupações petition to de Barnwell intervene and in e a its sua petição comments para on the intervir tentative decision, em seus comentários Barnstable da raised decisão. concerns regarding potential project impacts on the Preocupações town's foram groundwater trazidas à resources, tona especially sobre groundwater os recursos within the aquáticos Cape Cod da, sole source aquifer on which do Cabo Barnstable Cod relies for drinking water. e na qual Barnstable Barnstable also proposed confia conditions to para limit visual impacts on consumir the água, expansion of the West Barnstable dando substation, também to a require the subestação de adoption Barnstable of emergency response e plans for the providenciar substation a adoção and to para planos de, reclaim and de resposta para a include subestação de containment Barnstable measures e for também dielectric fluids and other hazardous materials medidas to para a ensure contenção the de fluidos protection e of the outros town's water materiais resources. perigosos para os recursos da cidade. Substation spill A prevention plans, subestação, containment for os planos de hazardous prevenção substances such as de, dielectric de fluid, vazamento de automated fluidos best management são practice alarmes procedures automáticos, for construction and procedimentos operation, de cleanup administração procedures de and crise other incidents at e other procedimentos de Eversource-owned limpeza e outros substations were incidentes all na issues subestação explored são during todas discovery and questões evidentiary exploradas hearings. durante a descoberta The e company made the as following audiências de commitments descoberta. to address the town's A companhia water fez os resources os concerns. seguintes compromissos para The town will lidar file, com as the preocupações company da cidade. will file a stormwater A pollution companhia prevention plan vai dar entrada num plano for both de administração de stations, and the poluição company para a will cidade, employ na qual well-established ambas as safety estações and vão spill protocols. empregar
protocolos de segurança contra vazamento. Em relação à mitigação de riscos pela expansão das instalações, eles vão construir um procedimento de contenção no subsolo e também na superfície. A estrutura de contenção subterrânea vão possuir muros acima da superfície para conter os fluidos, para que eles não vazem além da superfície, e alarmes que vão alertar a companhia para qualquer nível alto de fluidos no sistema. A companhia também vai construir um sistema de contenção para eletrolitos de bateria e, e para monitorar as condições das células de bateria e também para as condições das instalações para que uma equipe de emergência possa lidar com qualquer vazamento de fluido de eletrolito. E, finalmente, o local da subestação é protegido contra corpos d'água e não vão perturbar ou alterar os pântanos situados no local de Barnstable, na localidade de Barnstable. O Conselho pediu uma análise para verificar riscos potenciais de vazamentos de fluidos perigosos. Em resposta, a companhia deu uma análise de um consultor ambiental e que, se ocorrer um vazamento de fluidos, levará mais de um ano até 2 anos para que os fluidos atinjam os corpos d'água, mesmo que todo o conteúdo do transformador sejam liberados no solo. E, além disso, nas audiências, Eversource descreveu seu plano de resposta, que tem uma equipe de emergência com conhecimentos específicos para lidar com vazamentos, e no caso de até 2 horas de descoberta a crise, eles vão implementar procedimentos de limpeza apropriados. A equipe considerou a evidência, incluindo monitoramento de alarme eletrônico e a presença de uma equipe nas operações da subestação, e uma análise geotécnica para abordar esses potenciais. A equipe incluiu uma condição na decisão para fortalecer as respostas a vazamento da equipe, para que a instalação tenha planos para lidar com problemas específicos, tanto para as subestações de Bourne e para de West Barnstable. E nós vamos também lidar com risco de incêndio e planejamento e preparação de respostas a emergências. Os planos de emergência de resposta devem ser desenvolvidos em resposta com os oficiais de segurança pública competentes, e requerem uma coordenação com a Defesa Civil e com a companhia, para que a Defesa Civil também possa ser completamente informada sobre como lidar com eventos de emergência, sem tomar riscos pessoais desnecessários. O plano de resposta de emergência tem que incluir, no mínimo, tipos de equipamento e planos de dados de segurança restaurados no local, armazenados no local, e planos para corpo de incêndio e corpo de bombeiros, força-tarefa de emergência, de resposta de emergência, também que vai ser dada pelo operador da instalação. O plano tem que detalhar as expectativas de resposta, tanto antes quanto depois os operadores das instalações estejam presentes no local da emergência. Além disso, o plano tem que incluir planos de evacuação dos locais, caso sejam afetados por um vazamento na área. Eles devem alertar também oficiais locais, estaduais e federais, no caso de uma emergência no local. Os procedimentos também requerem que a companhia envie esses planos de resposta para revisão para o Conselho de Zoneamento 3 meses antes do começo da construção. Eversource tem pedido
que esse prazo seja mudado para 90 dias antes da operação da estação. A companhia acha isso razoável porque isso dá mais tempo para os oficiais relevantes, para que eles consultem os outros para uma compreensão mútua de como lidar com as instalações perto do momento em que as instalações sejam prontas para o uso e também sejam consistentes com os planos de resposta para subestações feitos nas nossas decisões prévias em relação ao plano de emergência de Cambridge e as mudanças de planos de decisão para respostas a risco. E acha-se que este plano é razoável e incluiu isso nos documentos. A equipe também se dispôs a cooperar com as autoridades locais se necessário. A análise de som da companhia demonstrou riscos de tom na área das instalações da subestação de Barnstable, indiferente de modificações da subestação. Para lidar com isso, as tentativas requerem que se confirme através da fonte que a subestação de Barnstable se adeque à política de som, de modo que nenhuma emissão e que adote qualquer medida necessária adicional de mitigação de som. A análise foi submetida para o Conselho depois que a construção foi completa. Também se pediu que se dê mitigação visual dentro de 300 metros. Os projetos mudam de construção dentro da subestação. Eversource pediu para que, nos seus comentários, que a condição seja modificada para que a análise de Puritan seja enviada depois de 90 dias de concluída a construção, para que uma análise completa seja feita e que haja um plano para lidar com questões de som que sejam identificadas. A equipe acha essa mudança razoável e incluiu isso na planilha. Durante o procedimento, a Eversource enviou uma resposta suplementar, de informação suplementar de resposta que inclui mudanças de construção, tanto na construção da subestação de Bourne e Barnstable. As mudanças vão adicionar instalações nas subestações em Barnstable e essas estruturas podem ser usadas para colocar cabos subterrâneos no futuro, mas que nenhum cabo foi instalado. E os bancos de dutos também são plugados e guardados para usos futuros, daí o nome stub out. E numa distância de cerca de 35 pés. A companhia descreveu os impactos dos stub outs como limitados e muito menores. E a estação propôs que a localização seja dentro do cercamento da subestação, da área de expansão da subestação, e remoção de árvores e colocação de bancos de dutos. A companhia propôs que a instalação de bancos de dutos não vão requerer nenhuma remoção de árvore dentro da área de proteção na instalação. Depois da construção dos bancos de dutos, as áreas perturbadas serão substancialmente restauradas para suas condições pré-existentes, estabilizada usando cascalho para lidar com a adição temporal. Pediu-se uma permissão para construir esses bancos de dutos adicionais. A companhia afirmou que o benefício dessa construção de stub out é para evitar quedas de energia que podem afetar as futuras construções para expandir essa subestação. A companhia concordou em pagar os preços
dessa fiação como parte do acordo modificado de suporte. Barnstable afirmou que qualquer aprovação de mudança no projeto tem que ser limitada às petições de modificação do projeto, sem que a adição desses stub-outs, tentando conectar outros projetos que não foram permitidos nem revisados pelo Conselho de Desenvolvimento, cuja revisão não foi completada. A cidade reitera essas preocupações, identificando os stub-outs como uma localização visíveis em que as interconexões da Commonwealth sejam feitas e que uma subestação seja colocada fora de onde deve ser considerada. Nós discordamos, de modo a instalar a infraestrutura de interconexão antes de conectar as outras instalações que requerem serviços de transmissão Eversource. E a entidade planejando a construir essas fontes enviou uma petição para aprovar a construção dessas instalações. O zoneamento nota que o impacto desses stub-outs é mínimo na construção deles. E os argumentos o argumento é baseado no benefício que esses stub-outs darão para a Commonwealth. Existem preocupações em relação ao impacto dos planos da Commonwealth. Interconexões necessárias para conectar esse projeto à grade de transmissão inicial. Essas mudanças serão abordadas numa revisão MIPEL e por uma revisão do Conselho de Zoneamento, e vai incluir qualquer modificações na interconexão dessas instalações. Como dito antes, o custo do projeto mudará consistente com os termos do acordo de suporte de construção, e que isso inclui uma carta de crédito para financiar esse suporte. A companhia, qualquer acordo e acordo revisado deve ser dado por Eversource para as instalações conectadas aprovadas por essa decisão. Eversource tem que dar toda a documentação para as estações suplementares, a documentação para o acordo e o impacto, se houver algum, nos termos do TSA modificado apresentado nesse procedimento, e os custos associados aos 345 instalações de transmissão de cabos. Os membros participantes desse procedimento vão receber documentos explicando todas as modificações desses serviços. As condições. A condição afirma que se a companhia entrar em qualquer outro acordo ou revisar acordo relacionados ao serviço que deve ser dado ao Eversource, através da interconexão de instalações aprovadas por essa decisão, o Conselho de Desenvolvimento requer que a empresa dê para as partes envolvidas toda a documentação e contendo todo o impacto, se houver algum dos termos do TSA apresentado, modificado nesse procedimento, e a soma de custos ligados às instalações de transmissão. Eversource tentou modificar os requerimentos para incluir apenas somente acordos adicionais revisados, que devem ser enviados 30 dias depois que foi feito na FRC, para que se dê a Eversource tempo suficiente para avaliar a necessidade e o preparo para qualquer requerimento de envio de documentos. Eu noto que a companhia é capaz de pedir moções normais confidenciais e proteções suficientes para as informações confidenciais e atualmente sensíveis. Eversource assinou o acordo pouco antes das audiências e fez toda a documentação, contendo explicações sobre o TSA naquele momento, tanto nos anais públicos
e também dou mais documentos sobre as questões. Nós esperamos que um procedimento similar pode ser seguido se houver alguma revisão nos termos do TCA. Oficial presidente, eu posso dar para você 20 segundos para dar uma mudança de tradutor, de intérprete. Yep. It's done. Thank you. Thank you. Ok, está pronto, obrigado. In conclusion, Em conclusão, além do custo e aspectos de custo e confiabilidade da mudança do projeto que eu mencionei antes, a decisão tentativa aborda os impactos ambientais associados com a mudança do projeto, inclusive uso de terra, recursos históricos, água e pântanos, barulhos, impactos visuais, qualidade de ar, dejetos e segurança. A decisão tentativa aprova a limitação de medidas propostas por Eversource, a construção e operação da mudança do projeto, além de outras funções feitas para mitigar alguns dos impactos. Em comentários, Barnstable reitera que sua preocupação sobre os impactos cumulativos de múltiplas questões na cidade e acerta a desenvolvimento parece ignorar as preocupações da cidade. A equipe discorda. Nós não desconsideramos as preocupações da cidade sobre a produção desses recursos hídricos. Esse procedimento é revisar os impactos ambientais. Design específico da proposta pela Eversource. As medidas determinadas para mitigar qualquer infiltração potencial de substâncias perigosas. Além disso, a decisão tentativa requer um plano específico a ser desenvolvido pela cidade e Eversource para abordar qualquer emergências ou riscos na subestação de West Barnstable, com requisitos similares para serem abordados na estação Bourne. A equipe não recomenda, incluindo a revisão cumulativa que a cidade pede nesse procedimento, já que é fora do escopo do procedimento. E iria requerir o estabelecimento de novo procedimento para desenvolver uma anotação ampla dos proposições. Finalmente, a decisão tentativa recomenda que o Conselho de Zonamento ceda as decisões, as isenções compreensivas de zoneamento da Ordinância de Barnstable. Essas isenções são requisitas são necessárias para o projeto e o uso proposto de uso de terra é necessariamente razoável para a conveniência do bem-estar do público. A gente recomenda que o Conselho ceda essas isenções. A decisão tentativa é que a mudança do projeto de confiabilidade de Medicaid, como proposto, vai fornecer um fornecimento de energia confiável com um impacto mínimo no ambiente. Deve ter recebido uma cópia da folha de emendas envolvida pela equipe, que inclui esclarecimentos com orientações pequenas a decisões, mas não inclui mudanças nas recomendações presentes
Nada. be happy to answer any questions now Algumas or later in the edições, meeting. pequenas edições tipográficas não estão inclusas na folha Thank de you, emenda. Eu Ms. Sharkey. estaria Appreciate that. Really helpful. possa responder Does perguntas anybody agora ou on depois the mais na board have reunião. any questions Ok, for obrigada, senhora Officer Sharkey. Sharkey? Agradecemos. Alguém ou alguém aqui no conselho tem alguma pergunta para o oficial I just Sharkey? have a couple. I Tem had algum? a question about the Tinha uma the pergunta TSA. sobre o And you had TSA. mentioned in your Você tinha mencionado remarks that nos seus the comentários TSA que provides recovery of the o incremental costs. TCF Are fornece there other costs associated with this particular recuperação project? de custos incrementais So em outros the way custos the associados com amended esse projeto TSA was específico. structured is Do jeito que o TCA emendado foi older estruturado, transmission support é talvez um agreements pouco have been diferente do que outros essentially the acordos company had de asked apoio de for transmissão que foram estruturados no passado. or had Essencialmente, arranged a to create empresa a tinha regulatory pedido asset ou that tinha is for feito the entire arranjos cost para criar of the um project. ativo regulatório que é para Park o City custo inteiro do Wind is projeto. responsible under Park City the Wind é TSA responsável arrangements to pay sobre for it. os acordos de TCA However, para pagar por isso. Entretanto, essentially, there is a monthly carrying charge essencialmente, tem associated uma with cobrança the mensal associada expenses that com as Eversource is despesas que incurring Eversource related to the project. está incorrendo em relação ao projeto. Payment of those carrying charges O pagamento dessas allows tarifas, work dessas to continue cobranças, permite o trabalho, perhaps on a more permite que reduced o trabalho cost continue, basis talvez, in the numa future no to base de custo mais reduzido no futuro imediato do projeto. and this is just for the project change. Isso é só para a mudança do projeto, Sorry. não para Just- o projeto que Just for this part of it. foi escrito para o projeto Do we, de and obviously I'm sure that there's some viabilidade. confidential information E associated with eu the sei que TSA, so deve ter alguns just dados tell me de what you can. informação Well, confidenciais it's associados ao actually been texto, então me filed, diga o at que FERC, você and so it's now a pode. public Então, document. The company foi had originally arquivado requested na FERC, então confidential agora é um treatment, documento and it was filed público. on that A basis. empresa But once it tinha was filed as a pedido public filing on tratamento FERC, confidencial e foi arquivado com essa the amended base, mas depois TSA, foi arquivado became a como public um arquivamento document. público, It wasn't redacted. TCA emendado e That's right. ficou, Okay. se tornou um documento público. So Não foi, não what is the foi, status of não that foi particular document censurado na right FERC? now? Não. Então, qual que é Well, it o was estado desse approved documento July especificamente agora? 2024. Foi aprovado em julho de 2024. We have not been updated on A any gente não recebeu changes to atualizações date, sobre if nenhuma there are mudança any, até agora, se and, tiveram qualquer company could tiveram probably mudanças. address E a empresa those. poderia provavelmente Um, abordar essas The coisas. amended Eu posso TSA perguntar. does include O both a TSA guarantee and a letter of emendado credit, inclui a garantia e a provided by Park carta de City Wind crédito to secure its fornecida financial pela obligation Park City to Wind para assegurar sua the obrigação amended financeira para a TSA. empresa sobre o TCA emendado. And is it in the record E está right now when construction na is nota agora expected to commence? quando que I a believe construção the é esperada para expectation começar. was Eu that, acredito que a expectativa era I'm que sure Mr. I think I Rosenzweig read in the order that it was in acho que eu li 2025. na ordem que era em Construction was supposed to 2025. commence. That was the anticipated date of commencement of construction, and I believe the anticipated Que date a of construção era para completion começar. Essa was era a data 2027. antecipada However, there is a de começo de provision construção e within eu the acredito que TSA a data antecipada allows de Park término City era Wind, 2027. Entretanto, tem uma Eversource, provisão no and TSA que ISO New permite England o Park City Wind, to Eversource negotiate e any ISO New changes England to any negociar qualquer deadline or any mudanças para terms qualquer of the prazos ou amended qualquer TSA. termos So na TCA emendada. Então, that would provide the parties isso forneceria with a aos significant level of flexibility to as address partes com um nível changes de for flexibilidade either significativo para abordar mudanças Eversource and Park para City outras. Wind Eu as esperaria needed. que Eversource e Thank you, Park that answers my question. City Wind conforme necessário. On the Obrigado. Isso responde as stub perguntas. outs, Nos stub-outs, was there a discussion in the record regarding what teve it uma would mean discussão to
sobre o que significaria fazer os sub-outs como uns projetos separados, mais adiante, digamos, em conexão com outro projeto, e não fazê-lo aqui? Eu diria que a empresa basicamente disse que eles queriam fazer agora, primariamente porque é conveniente, e porque eles já estão fazendo construção lá, já estão todo mundo lá, sim, e os dockbanks estariam vazios, então algumas atividades teriam que acontecer para que os cabos fossem instalados ou qualquer outra coisa, mas eles estendem, digamos, 35 pés das cercas da subestação. Significaria que no futuro, se eles fossem usar esses cabos para uma interconexão, eles não precisariam, por exemplo, remover a cerca da estação para finalizar a construção. Ok. Eu vou fazer o resto das perguntas para as partes. Obrigado. E deixa eu tomar um momento para agradecer a equipe da televisionamento pelo trabalho nesse procedimento. Tem sido um procedimento bem longo e vocês tiveram compromisso e fizeram um excelente trabalho na decisão coletiva. Esses casos não são fáceis, eu acho que vocês fizeram um ótimo trabalho, destilando todas a informação complicada e apresentando as condições úteis. Obrigado. Então, antes da gente começar os comentários com as partes, eu queria saber se tem uma aparência dos advogados. Sim, aparecendo para Eversource Energy, da Sorry about that. Appearing on Desculpe. behalf of Eversource Energy, Representando pela Eversource Energy, da Michael Kaler. firma de advocacia Keegan World e LLP David Rosenweg, Michael Kaler. Good morning, Adam Kahn and Aaron Lang. Bom dia, Adam Kahn e Carrie Lang, aparecendo para interventor Park City Land. Nós temos aqui promotor para a cidade na linha. Morning, Tom LaRosa from. Bom dia, Tom Rosa. First Assistant Town Attorney for the Town of Barnstable Intervenor. Thank you. Eu sou interventor da cidade. Obrigado. Obrigado. Vamos começar. Eu vou notar que recebi alguns comentários sobre a decisão temporária da cidade de Barnstable e os membros da Câmara, do Conselho de Zoneamento. Temos comentários aqui e eles foram colocados na Câmara, no Conselho de Zoneamento online, no site do Conselho de Zoneamento online. Vamos falar dos comentários sobre a decisão temporária, provisória. Good morning again, Madam Chair. Bom dia novamente, madame. Membros do Conselho de Assinatura de Zoneamento. Eu represento Eversource Energy. Primeiro de tudo, quero parabenizar a equipe pelo trabalho duro e pela decisão provisória aprofundada e compreensiva sobre os padrões de zoneamento e procedimentos de modificação. Eu vou liderar rapidamente. A Eversource suporta fortemente a decisão e as mudanças que já foram feitas, as recomendações que foram feitas já estão sendo incorporadas. E como falamos nos nossos comentários escritos, baseado no histórico compreensivo, a decisão provisória aborda cada aspecto do mandato de estatutos e sobre zoneamento que são apropriados e bem suportados. E nós também estamos de acordo com a decisão do Conselho e as decisões OIL. Eu quero abordar duas preocupações da cidade de Barnstable
dos First, with comentários. respect to the company's proposed stub-outs Primeiro, a for respeito Barnstable, dos the stub-outs tentative de decisions analysis Barnstable, findings on as pages decisões 20 provisórias and 22 anuncia nas are complete and páginas grounded 20 e in 22 substantial evidence. foram Simply foram put, completadas stub-outs are a em de minimis evidência scope of work substancial. that Park Os City and stub-outs, will eles be paying for minimizam directly, o escopo do trabalho and there is essentially no impact e a or construção será disruption to the paga community diretamente, não by haverá constructing impacto the nenhum para a stub-outs on the comunidade project site. ao construir To esses answer questions stub-outs no local do the chair, projeto. Para responder a pergunta if the stub-outs were not do constructed diretor, now, there would be a se esses second stub-outs round não of forem construction that would construídos, involve additional haveria disruption, mobilization of uma construction outra leva resources, de and it would construções que also likely levaria require tempo outage of e Park City recursos Wind, which would come at e, substantial cost to Park City Wind. e que So it's diminuiria quite reasonable bastante in that os sense for ventos Park de City Park Wind to show City, the interest in para ensuring that these o stub-outs que were constructed reduziria o now, interesse paying no for those local. costs directly. Então, seria We believe that interessante allowing the construir esses construction stub-outs of the agora, stub-outs is a sensible and pragmatic permitir way a construção minimizing desses future impacts stub-outs é at the pragmático e present minimizaria time. custos futuros e impactos Second, futuros contrary to the no town's momento. request, there is no statutory requirement for the Sobre city os board to conduct pedidos da a cidade, cumulative não impact existe analysis requerimento of para groundwater related to the conduzir company's uma análise de containment impacto system at cumulativo West Barnstable for sobre this o sistema project. de contenção Nonetheless, as part of de its West Barnstable. extensive analysis on this No issue, entanto, é parte da sua análise the extensa writing officer dessa questão Sharkey went que into this o in great oficial detail and very aptly. deu-nos If the board referred to uma pages análise 42 and detalhada. 44 of the tentative decision, Se o conselho decision finds observar that as the páginas company is 42 e appropriately 44 da designed decisão, against robust demonstra que a containment companhia system consistent foi with precedent, and I ela quote, desenvolveu "Even o viewed seu sistema de cumulatively," end contenção quote, robusto the risk e to mesmo groundwater is observado minimal. cumulativamente o With that, impacto I will cumulativo, close o and I'm risco available de for água questions or marrom é corrections, mínimo. that the Eu vou fechar board may aqui e vou have. abrir para The mais company perguntas. respectfully requests that the board adopt the A tentative companhia decision with the respeitosamente staff's pede proposed amendments que o as its final conselho decision in this adote procedure. a decisão Thank you. como final nesse procedimento. Obrigado. Any questions for Mr. Rosenzweig? Alguma pergunta do senhor Mercy? Good morning. Bonnie Heipel, Bom Mass dia. VP. Barney Habermas, You VP. indicated Você that indicou there que is essentially no impact, existem essencialmente nenhum impacto constructing the e o stub-outs impacto, now. diminuição de impacto Trying to não tem square relação that nenhuma with the com company's claim, com as os I understand stub-outs. it in the proceeding, that E eu estou constructing the tentando stub-outs fazer, now would minimize future isso- impacts. mas isso parece que que a construção agora Is that limited to land minimizaria disturbance, or are there other impactos environmental futuros. impacts that would be Vai ser minimized relacionado if the stub-outs can be constructed now? isso é relacionado a construções The futuras ou distinction do there projeto is de that agora? if it were A done through a second distinção é construction que cycle, se there'd be more isso excavation, feito new em excavation, outra construção, clearing up perhaps seria foundations, requerida fencing work, nova it would involve escavação more impacts. e And if it were requeria done mais and impacto. coordinated with E se the for feita a coordenação construction work that needs to be com a taken, construção que está sendo undertaken feita for the construction of the para upgrades to a serve construção Park City Wind at West dos aprimoramentos If you would de compare Park them and put them in Wind. two columns, you would see Então, se more você colocar os impacts dois em duas in colunas, cost, você pode more ver que tem impacts mais impactos e mais if custos. the stub-outs were constructed Hum. later, because it would Se involve os stub-outs forem undoing construídos some mais work, tarde, porque redoing it in a second round ia of requerer construction. desfazer o certo Okay. trabalho fair to say, though, e it's fazer de centered novo. around the land Então, disturbance aspect. esses correct. impactos Okay, seriam thank you. ligados à construção do projeto de construção em si. Sim, correto. Obrigado. Thank you, Madam Chair. Morning, Obrigado, Attorney madame. Rosenzweig. Bom dia, Would future projects have advogado an Swan. easier time getting approved by the board if we Seria mais fácil para aprovar os projetos pelo conselho se a gente aprovar esse stub-out também? Under appropriate circumstances, Eu acho that que type of sensible nas- determination would be good nas- for all projects, not nas just Eversource projects, but circunstâncias other adequadas seria bom interconnection tanto para esse by projeto quanto para ensuring qualquer that outro work projeto de interconexão, undertaken efficiently, para certificar que coordinated, que o trabalho seja feito eficientemente em coordenação, facilitate future interconnections of o que future pode facilitar reliability futuras upgrades, interconexões both e minimize certos impacts and costs, aprimoramentos de without confiabilidade really, e minimizaria pre-approving os custos. the underlying project itself, Sim. which would have to go Enquanto se through a pré-aprova more fulsome siting board review for todo o jurisdictional zoneamento facilities. para as instalações serem reavaliadas pelo Conselho de Zoneamento. Senhora, seria apropriado fazer perguntas sobre a proposição da companhia pelas taxas? Certo. Poderia explicar por que a companhia quer limitar a condição P para essa segunda condição ou qualquer condição ou subcondição que os projetos
que os únicos projetos que seriam notificados são aqueles que foram feitos com a FERC. Não foi o que a gente queria, mas a intenção é que haveria toda uma série de acordos e modificações que a companhia faria com Park City Wind, ou até com terceiros no futuro em relação a isso. E que, no que se relaciona a Park City Wind, achamos que toda a informação que o Conselho de Zoneamentos tem inconsistência consistente com os primeiros acordos sobre zoneamento e as obrigações que tem relação às metas da construção, que as mudanças têm que ser feitas para a FERC. Estamos tentando evitar também qualquer revelação de informação proprietária em relação aos interesses comerciais, de manter a confidencialidade em relação aos custos e ao expediente. Isso vai ser feito público depois que foi enviado a papelada para o Conselho de Zoneamento. Nós entendemos o que a equipe quer, mas estamos apenas tentando nos proteger tanto de informação desnecessária que não contribuiriam para a revisão do Conselho ou a revelação de informação confidencial. Você notou que pode ser tanto registros com terceiros ou com Park City Wind. Você é consciente do que outros terceiros poderiam utilizar esses stub-outs no futuro? A gente precisa saber, como notado durante os registros, nos procedimentos, os autos, existem 20 kW de isopor tentando se conectar com West Morsel, que é uma região muito vantajosa para a conexão por causa dos ventos da costa, por causa do sistema de transmissão forte na área e para a grande área de Boston. E essas áreas teriam uma fila de interconexão. Usar informação para isso é confidencial. Eu não sou capaz de revelar esses nomes, mas eles vão ficar disponíveis no mercado no futuro. Então, pode ser que seja adicionado ao Park City no futuro. Isso pode ser que podem ser usuários dessas instalações no futuro. Isso ficou bem claro, mas esses ficariam aberto. Essa infraestrutura seria acessível para todos, que qualquer um poderia utilizá-las, ou teria que ter um acordo separado com a Eversource para usar aquele acordo, para usar aquela infraestrutura. Um pouco dos dois. O stub-outs pode ser um projeto de confiabilidade no Eversource para interconexão de terceiros, mas quanto a esses stub-outs serem usados por terceiros, a tarifa de acesso aberto facilitaria esse processo de maneira discriminatória. E nós seríamos o primeiro a chegar. Qualquer terceiro no futuro poderia usar aquela instalação. Você respondeu a pergunta. Fale-nos sobre as construções, as proteções de reparo que você negociou ou tem em mente, relacionados a qualquer atrasos potenciais ou quando o projeto começar a gastar dinheiro, esse tipo de preocupação. Sim. Existem discussões ativas agora entre Eversource e Park Wind a respeito de atualizar as metas do projeto. Estamos otimistas de que nós conseguiremos construir dentro do prazo, dentro dos próximos 6 meses. Isso facilita que seja construído em 2026. Estamos tentando fazer isso o mais rápido possível.
da perspectiva de Eversource. Haveria novo acordo de suporte de transmissão ou uma modificação dos atuais acordos que continuariam de acordo com no que diz a Park City Wind e que tem a ver com as instalações nesse. Nós não pagaríamos pelos custos de Park City. So okay, I understand. Entendi. I guess I am Acho wondering que about potential stranded cost with respect to constructing. me pergunto se spending money qualquer tipo de constructing and then custo perhaps em not separado being able to use that com particular. construção e o problema de não poder usar essa construção. Eu não consigo imaginar como o custo perdido seria feito nesse processo, porque isso seria em relação a uma nota para proceder entregue pela Park City Wind para Eversource. Se não tiver isso, a Eversource não incorreria em custos em relação aos seus a natureza dos acordos comerciais protegeriam contra esse tipo de problema. Essa é a pergunta que eu estava perguntando. Obrigado. Parece que talvez na Eversource tem uma discussão sobre os custos de Eversource nesse período, a respeito de custos de porte. Tem um custo amplo dos aprimoramentos a serem servidos pela Park City Wind. 197 milhões de dólares. Eles podem ser estimativas atualizadas depois que um novo expediente seja acordado. A forma como os acordos foram feitos entre Park City Wind é que foi deixado claro pelo oficial presidente. O custo seria incorrido através de um acordo de rendimento requerido, e esse requerimento daria para a companhia suporte financeiro e diretamente para a Park City Wind para os custos de manutenção e os custos de capital através dos custos de porte em relação ao capital, custo de capital. Anybody else? Yeah, go ahead. Thank you, Madam Chair. Just to switch gears a little bit. Can you talk about how the wires will Obrigada, be Madame strung Presidente. and will that Você pode information falar be sobre included in the outreach como plan? que os fios vão ser pendurados e como que essa informação vai ser incluída no plano? Com respeito às linhas de transmissão, elas já foram construídas e teve um alcance amplo ambos durante o processo de construção. Eles são cabos capazes de 345, eles estão operando atualmente em 115 kV. Essas instalações estão em serviço desde o ano passado. A aprovação do projeto ia mudar o nível de voltagem dessas linhas para 245 kV daqui para frente. E não teria diferença para os clientes, não teria trabalho incremental, a não ser por mínimo podas de árvores que estaria no caminho da linha de operação de 355 kV. Obrigado pelo esclarecimento. Joe, you good? Bem? Um, Tem a mão levantada, ok. okay, thank you. Thank you very much. Obrigado. Right, next we're going to hear from Agora vamos ouvir do the town of Barnstable. cidade de Barnstable. Good morning, Tom LaRosa from the town of Barnstable. Bom dia, First, the Tom town does want LaRosa. to thank, the A presiding cidade officer quer for
agradecer ao oficial presidente por conduzir um procedimento complexo. Fez parecer fácil, mas sei que não é. A cidade não tem nenhum comentário adicional, além do que a gente não tem nenhuma questão sobre a mudança proposta para função zero e liga a estação de versão para ao. Okay, thank you very much. Can we hear from, does Park City Wind want to provide any comments? Pode ser o Wendel quer fornecer algum comentário? Okay, so, Então, is, South Coast Wind represented here today? a South Coast Wind está sendo representada aqui hoje. Mr. Runge indicated he O was Runge not indicou planning que on attending ele or não filing any planejava comments, but he aparecer appreciates the ou opportunity. enviar nenhum comentário, mas ele agradece a Your understanding, are oportunidade. there any other parties, Tem that alguma are outra wishing to speak parte today? que I'm querem not pronunciar, se sure if, pronunciar hoje? Eu não tenho Mrs. certeza Townsend, who Are had there- se a asked for senhora Townsend information on tem pedido informações the Zoom sobre meeting that was contained in the notice. a Um, reunião do Zoom I'm que not estava sure if she's listada na notificação, mas eu não Ms. sei se Townsend, ela if está you're online ou online and não. you'd like to speak, can you, put up your Senhora hand? Townsend, se você estiver online e gostaria de falar, você pode levantar sua mão. Okay. All right, Ok. so are there any Então, comments by the public? tinha algum Or comentário any pelo officials, público who would like to ou comment on the alguém tentative decision this morning? oficial que você, If alguém que you gostaria de do, if you wish comentar to na speak, decisão please, tentativa use the dessas raise hand. de manhã? Se vocês querem falar, usem o recurso de levantar a mão. No state officials available who would like to speak? Oficiais de Estado disponíveis que gostariam de Or falar. federal officials or any officials? Oficiais federais. Okay. Jeff, Giving the last oficiais. chance. Ok, então, dando a última chance. All right, then we will begin, Então deliberations. vamos começar as deliberações. So I think we need to have a Acho que a motion, gente precisa ter uma moção to, adopt the tentative decision. Can somebody please make that motion? I move to Quem adopt the pode fazer tentative essa decision. moção? Moção para adoptar a decisão tentativa. There's second? Second. Thank you. Alguém So I'm going to leave that concorda? on the floor Concordo. and, Eu vou we deixar isso will, por deliberate aqui on the e tentative vamos decision, deliberar and sobre a first decisão consider tentativa e the vamos amendments. primeiramente considerar as emendas. Does anybody have any comments on the Quem tem algum amendments? comentário sobre os emendas? Madam Chair. Yeah. I will Presidente, confess that I eu took a preciso bit confessar of que pause on eu changing fiz from uma pausa construction commencement with station do operations, início but, da hearing from the construção com town as that they operações da do not estação, mas oppose, estou vindo and da cidade, given, eles não têm oposição the hearing officer's comments on that this, e tendo em vista the os underlying comentários decision by the oficial staff to da recommend this, audiência that it keeps it e consistent a with past decisão precedent, da I equipe have para no objection. recomendar isso, que é consistente com o precedente passado, então não tenho objeção com isso. Anybody else? Mais alguém? Does anybody want to discuss Alguém quer discutir Eversource's, concern with condition a P? preocupação da Eversource com a conexão P? It's a lot of paper. É muito papel. I don't know that Eu não sei se I'm struggling to accept this one Tô just because com although I dificuldade de appreciate aceitar the isso, porque eu explanation from the agradeço a company today, expressão da empresa hoje. I think more information is Acho better in que this situation. mais informação é and melhor at nessa least the way situação, e pelo menos it just seems dessa very maneira, limiting to limit parece it bem when limitante ever it's limitar a isso document quando that é is um to be documento filed que at FERC.
precisa ser I may be able to be arquivado convinced otherwise, na but FEI I aqui. just Talvez think in me, this me ajudem a circumstance, convencer given the de outra coisa, mas tendo em attention vista that is put to this a atenção project, that it would be good to elevada know que when esse projeto recebe, revised seria agreements are bom filed. saber quando que Yeah, acordos I revisados had são arquivados. the same view. I mean, if it's Eu not tinha a relevant, mesma it opinião. turns out Eu not acho to que be relevant, se somebody doesn't want to não look at it, for they just file it relevante, anyway, and não harm. se não for relevante, alguém vai ver e vai If arquivar e não tem something is problema. confidential, Mas e se then algo é it can move to confidencial, have it get confidential pode, treatment in pode the normal course ter, of receber business. tratamento I think, confidencial. the lawyers are Acho que os experienced advogados lawyers here who could são figure out what's advogados relevant to this case and experientes que what podem isn't. saber o que é relevante para esse caso e o que não é. Commissioner Mahoney, can you turn to page 21 of the order? I think there Pode might be virar para a maybe I página can just 21 read da the sentence ordem. to you. I Talvez eu think it just possa might be backwards, ler isso para but você. Talvez maybe I'm wrong. seja So the o sentence contrário, mas says, talvez esteja at errado. A present, tendência diz, Park City Wind is engaged in recentemente, PPA Park City Wind negotiations with está DOER, engajada on em behalf of the negociações de Massachusetts PPA com o Electric DOA Distribution Companies, para as and with a future distribuição review of the elétrica de PPAs by the Massachusetts, department uma anticipated. revisão futura It's not dos PPAs DOER pelo that's in negotiation, departamento correct? antecipado. Não é a That's correct. DRO que está em The negociação, Park City Wind correto? is in Correto. negotiations, Park City Wind está em negotiations está with em the Massachusetts negociações Electric com Distribution Companies. as So if we empresas de could make distribuição that change elétrica de on page Massachusetts. 21. Então, se a gente puder fazer essa mudança na página 21. Any questions about the Alguma order pergunta itself sobre or a any ordem more em of si, the ou um pouco, conditions? ou sobre as condições? I guess I would just say I appreciate Eu diria que eu the agradeço addressing of many of the town's concerns in a these abordagem das conditions. várias preocupações da cidade nessas Particularly, I think condições, it's helpful especificamente, to acho have que the ajuda a ter information about the os emergency dados sobre safety plans os that are planos specific to de this particular project. segurança de That emergência que is são a específicos por esse helpful projeto. Acho que isso addition. ajuda, é uma adição útil. Likewise, appreciate the outreach Eu plan. concordo, eu I think that aprecio o plano will de help alcance with e communications acho que with vai the town ajudar com a and make sure comunicação that com a everybody is cidade, kept informed garantir where que the project is todos and what's happening, estão et cetera, informados particularly sobre during o construction. projeto e o que está acontecendo. Right. Anybody else? So can we have a motion Então, to podemos ter uma moção adopt para the dar proposed amendment changes by the as staff that is mudanças dated July 21, 2025, pela the sheet that was provided to us this morning. julho de Can I clarify that 2025, motion? Do we also have to move na folha que foi make fornecida de manhã, ou the de manhã, amendment that you just offered para regarding esclarecer a the moção, a electric gente também distribution companies? mover para Just do that. fazer a emenda que você ofereceu move it all. sobre All as empresas I move de that we distribuição accept elétrica, the que eu amendments vou offered by mover, the staff eu vou on concordar, que a gente July faça a 21st moção and the das amendment mudanças just feitas offered pela here equipe today em with 21 de respect julho to language e a on page emenda 21, oferecida striking para reference to DOER. agora sobre idioma Thank you. sobre Okay, so let's go ahead and a vote referência on para o that. DOR. Ok, vamos votar motion? nisso. Chair Van Nostrand? Então, Aye. Commissioner Frazier? Aye. Commissioner Mahoney? Irvin Ostrander, Aye. Senator Mr. Fraser, Heupel? Senator Mahoney, Mr. Goutreau? Senator Mr. Hippel, Bonfilio? Senhor Goodrow, And Chair Tepper? Senhor Yes. Bonfilio Motion sim, carries. e Presidente Right, let's Tepper. A now moção é have aprovada. a motion on the Vamos fazer uma underlying moção sobre motion to approve the tentative moção decision as remanescente para amended aprovar a today. decisão conforme So moved. enviado hoje. Ok, May we have a vote on that, please? Chair Van então, vamos Nostrand? ter um voto Aye. sobre isso. Commissioner Frazier? Commissioner Mahoney? Aye. Senator Mr. Heupel? Fraser, Aye. Van Mr. Nostrand, Goutreau? Mahoney, Mr. sim. Bonfilio? Hippel, Aye. sim. O Senhor Goodrow, Yes. sim. Senhor Motion Bonfilio, carries. sim. Decision is A approved. moção aprovada, decisão Is there any more business foi for the aprovada. board this Sim, this mas morning? Oh, questões yeah. para o One, we conselho did hoje de say, manhã? sorry, I forgot.
A gente Yesterday, we did disse, say desculpe, that eu if meio, anybody não wanted sei to se, a gente provide disse more que comments se alguém quisesse on fornecer mais yesterday's comentários sobre presentations, that we would provide time to as do that apresentações de today, ontem, quem and this would forneceria be the time. tempo para fazer isso hoje, So if anybody would like to e do that, and agora remember, seria we also o are tempo. Então, accepting se alguém written quiser fazer isso, comments, lembre-se which que a gente we're também happy to, aceitando comentários all of escritos, them que a will be gente read sabe and repetir isso, reviewed. vão ser But lidos e if somebody would revisados, like to make direct comments to the comentários board this morning, we para would be happy to hear ele them. hoje de manhã, em ouvir, If you want to do that, if you could raise your hand. quiser fazer isso, para a mão. I do not see any hands raised. Não vejo nenhuma mão levantada. Right, can we have a motion to adjourn? Ok, podemos ter uma So moção moved. para já Second? Roll call vote. ouvidas. Yes, Chair Van Nostrand. Concordo? Aye. Sim. Commissioner Fraser. Commissioner Mahoney. Aye. Fraser, Commissioner Heipel. Mahoney, Aye. Mr. Heipel, Boutro. sim. Senhor Mr. Gutro, Bonfilio? senhor Aye. Bonfilio, Chair Tepper. sim. Yes. All right, then let's Moção adjourn. aprovada. Thank Ok, you all very então much. vamos adiar. Thank you. Muito obrigado. Obrigado.